Gostaria de convidar o irmão a imaginar comigo a seguinte situação. A sua casa precisa com certa urgência que o teto seja consertado. O teto da sua casa. Já faz tempo que o teto lá de casa tem umas brechas, algumas falhas. Cada vez que chove é um problema. Escorre água pelas paredes, há alguns lugares em que está mesmo a pingar e é preciso ir colocando baldes e bacias aqui e ali, o que traz algum transtorno. O mofo tem começado a aparecer com mais intensidade nas paredes e a umidade vai aumentando significativamente, o que vai estragando também algumas coisas dentro de casa. E quando há vento, então, aí é que fica mesmo complicado. Porque eu subia lá dentro de casa como se estivéssemos na rua. É uma sensação muito desagradável. Parece que a casa vai levantar voo. É preciso consertar o teto, o telhado. Mas é preciso que a casa esteja vazia. É preciso que haja liberdade para o trabalhador trabalhar e você não pode estar lá, porque ele não vai conseguir fazer o trabalho enquanto você estiver em casa. Mas finalmente chegou aquele tempo de férias que você estava à espera. Você vai sair, vai ficar fora. Tempo suficiente para que o telhado seja consertado. E você então procura e encontra um profissional habilitado, capacitado, que pode fazer este trabalho bem feito. Sabe que ele está realmente em condições. E você o convoca, o chama, leva-o à sua casa e mostra-lhe, olha, é isto que se passa. Este é o problema. É o teto, é o telhado que precisa ser consertado. Você consegue fazer isto em 3 semanas? E ele responde, fique descansado, amigo. Olha, isto, sou profissional nesta área, sei muito bem o que é que vou fazer. Isto, 2 semaninhas deve dar. Mas pronto, tendo 3 semanas a gente faz isto. Em condições você vai ver que o seu teto vai ficar muito bem consertado. E você sai. 3 semaninhas. Tão bom, não é? Descansou, relaxou, aproveitou bem as férias. E cada vez que se lembrava em casa, pensava assim, não é só bom tirar férias, mas vai ser muito bom chegar em casa e ter o meu teto consertado. Não pinga mais, não vai escorrer mais água, não vai entrar mais vento, vai ser uma maravilha. E finalmente as férias terminaram e você então está voltando para casa, na expectativa de olhar de longe e poder ver aquele telhado arrumadinho, as telhas novas colocadas no sítio, enfim, o seu entusiasmo é grande. Mas à medida que vai se aproximando, começa a perceber alguma coisa estranha. Olha lá para cima e alguns locais onde estava a faltar material continuam na mesma. E algumas telhas que precisavam ser substituídas ainda estão lá, sem ser substituídas. E quando você chega em casa, olha para cima e percebe que ainda há várias brechas que não foram compostas. Está na hora de chamar o profissional e saber o que foi que aconteceu. E ele vem. É uma pessoa bem disposta, alegre, com muito entusiasmo. E ele vem com um grande sorriso nos lábios. E então, patrão, gostou do trabalho? E você olha para ele, quase incrédulo. Então eu pedi para você consertar o teto. Pois eu sei, mas é o seguinte, é que a pintura estava muito feia. Muito feia. O senhor tem que reconhecer que isto estava assim um bocado a descascar. Sim, era por causa do teto, porque entrava água. Não, mas a pintura não podia ficar assim. O senhor, numa casa... Percebeu que eu pintei tudo, não é? Não está bonito? As cores vivas, agora a casa está toda renovada, toda pintadinha por dentro, toda bonitinha, para você ficar mais... Aí, a propósito, enquanto eu estava a pintar, eu percebi que esta eletricidade, enfim, não estava a grandes coisas, não era? Havia aqui alguns sítios que isto estava muito perigoso. Portanto, eu aproveitei e troquei algumas partes da eletricidade. E também fiz alguma mudança ali no quadro, porque isto realmente não estava assim a 100% como devia estar. E a propósito, não sei se sabe, mas a canalização, estes prédios velhos às vezes têm estas dificuldades. A sua canalização também não estava a grandes coisas. Deu assim um bocadinho de trabalho, mas eu aproveitei e dei alguns toques na canalização. E se percebe, não é? Que isto, ao mexer na canalização, houve aqui algumas coisas no chão que eu tive que andar aqui a abrir, etc. E eu aproveitei, como isto estava assim um bocado fosco, também dei-lhe um brilho. Está a ver aqui o pisozinho todo bonitinho a brilhar. Mas e o teto, amigo? Eu pedi que você consertasse o teto. Pois é.
mas sabe, isto dá muito trabalho. Isto pintar, trocar a eletricidade, mudar os canos, fazer... Não deu tempo. Realmente não deu tempo. Ia ficar contente numa situação destas? Não. Ia ficar satisfeito com este profissional? Veja bem, ele está extremamente contente consigo mesmo. Está muito feliz. Ele acha que fez um excelente trabalho. Afinal, você chega em casa e parece que está tudo renovado. Há uma série de coisas que você não pediu e ele fez. Eu não posso dizer que ele não tenha se esforçado. Trabalhou bastante. Eu não posso dizer que ele não tenha feito coisas úteis. Tudo o que ele fez era útil. Eu não posso dizer que aquilo que ele fez não fosse importante. Tudo o que ele fez era importante. Mas ele não cumpriu a tarefa que você lhe pediu. Ele não cumpriu a verdadeira missão que lhe tinha sido atribuída. E era uma só. Conserte o telhado. Ponha o meu teto em condições. E o irmão deve estar a pensar, e pastor, e o que é que isto tem a ver com missões? Tem muito a ver, irmãos. Porque o Senhor Jesus deixou uma missão para a sua igreja. Note bem, meus irmãos, Jesus não pediu que nós adivinhássemos qual era a missão da igreja. Ele também não deixou a missão da igreja através de enigmas ou mistérios, como algumas pessoas às vezes pensam. Jesus também não atribuiu aos seus discípulos a responsabilidade de sentarem juntos, discutirem, conversarem e chegarem à conclusão de qual devia ser a missão. Jesus a declarou de forma bastante clara, distinta, para que não houvesse nenhuma dúvida. Ele fez questão que os seus discípulos entendessem de forma muito direta aquilo que Jesus queria que fosse feito. E neste assunto, ele foi direto e deixou uma missão clara para a sua igreja. Nós já lemos esse texto, mas eu peço aos irmãos que abram novamente as suas Bíblias. Em Mateus capítulo 28, para que nós lembremos a missão, a verdadeira missão que o Senhor deixou à sua igreja. E nas últimas palavras do Evangelho de Mateus, que talvez o irmão saiba de cor, mas é bom lembrarmos mais uma vez, Jesus deixou-nos aquilo que é geralmente designado de a grande comissão. Jesus começou por dizer aos seus discípulos no versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E esta era a base da missão. Mas a missão que Jesus deu à sua igreja estava aí nos versículos 19 e 20. Portanto, ou seja, baseados no fato de que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, Ele disse aos seus discípulos e a nós, que somos os seguidores: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui está, irmãos, declarada pelo Senhor a razão de ser da igreja, a prioridade, a missão urgente e inequívoca que Jesus deixou aos seus discípulos foi uma só: fazer discípulos. Fazer discípulos. Este texto no original, irmãos, tem 4 verbos. Mas apenas um dos verbos no original está no imperativo. E é o verbo fazer discípulos. Os outros 3 verbos são subordinados. É por isso que os pastores vão para o seminário aprender as línguas originais, não é? Porque isto é importante na interpretação do texto. Há um verbo que domina a ordem do Senhor: façam discípulos. Os outros 3 verbos, que são o verbo ir, Jesus disse ide, o verbo batizar e o verbo ensinar, são subordinados à ordem principal, que era fazer discípulos. Ou seja, Jesus disse: vocês vão, e quando forem, façam discípulos. E quando vocês tiverem discípulos e estiverem a fazer discípulos, batizem estes discípulos. E no processo de fazer os discípulos, ensinem, para que eles possam guardar
conhecer e respeitar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Este foi o plano de Jesus para os seus, para a sua igreja, para cada um de nós, individual e coletivamente. Mas quando nós olhamos para a história da igreja, irmãos, nós teremos que reconhecer que muitas vezes nós temos sido como o tal trabalhador de que eu falei aos irmãos na história inicial. Por vezes nós nos cansamos em fazer muitas coisas. Coisas boas, coisas importantes, coisas que ajudam, coisas que têm interesse, coisas que têm uma excelente justificação e uma boa razão de ser, mas não são a essência da missão que Jesus deixou à sua igreja. Ou seja, com a ilustração que dei aos irmãos, muitas vezes a igreja tem pintado as paredes, trocado a eletricidade, refeito a canalização, dado brilho no chão, mas não tem feito a tarefa principal que foi transmitida. O plano de Jesus, irmãos, de fazer discípulos, não foi experimentado e depois rejeitado. Na maior parte das vezes ele simplesmente não foi aplicado. Quando ele foi aplicado, o resultado foi extraordinário. E quando a igreja colocou em prática aquilo que Jesus mandou, coisas extraordinárias aconteceram. O impacto que a igreja teve no mundo, enquanto ela ainda se preocupava em cumprir a missão principal, foi fantástico. Mas infelizmente este impacto vai diminuindo, à medida que a igreja vai se ocupando com outras coisas e deixa de cumprir a ordem principal, fazer discípulos. Fazer discípulos, irmãos, é a missão de levar as pessoas ao conhecimento de Deus por meio de Jesus. É levar as pessoas a crescerem na comunhão com Ele, no propósito de que elas possam se tornar elas mesmas também discipuladoras de outros. O alvo é tornar alguém que não conhece, levar esta pessoa a conhecer, até o ponto de que ela também possa levar outros a conhecer. É um processo de multiplicação. Foi o método de Jesus. Os irmãos viram qual foi o tamanho do desafio que ele deu aos seus discípulos? Ele disse: todas as etnias, até aos confins da terra. E esta missão foi dada a um grupo pouco maior do que 12 homens, que depois compartilharam com um grupo maior, mesmo que no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, estivessem reunidos cerca de 120 pessoas, como nós queremos. Irmãos, o que eram 120 pessoas para alcançar o mundo? Se nós disséssemos aos irmãos que estão aqui neste momento que é nossa responsabilidade alcançar Lisboa inteira, os irmãos provavelmente já olhariam para um pastor como quem diz: ei, pastor, Lisboa é muito grande, pastor. São 2 milhões de pessoas, é muita gente. Então nós vamos lá conseguir alcançar Lisboa inteira. Mesmo que nós quiséssemos muito, nunca lá chegamos. Mas não foi isso que Jesus mandou, irmãos. Jesus não mandou os discípulos alcançar só Jerusalém. Ele mandou alcançar o mundo todo. E hoje, irmãos, nós temos meios de comunicação, não é? Hoje nós temos a internet, hoje nós temos televisão, hoje nós temos rádio, hoje nós temos carros para nos deslocarmos, temos transportes públicos. No tempo dos discípulos não havia nada disto. Sabe como é que foi possível os discípulos realmente, de uma forma extraordinária, começarem a cumprir aquilo que tinha sido dado? Porque eles não inventaram, irmãos. Eles colocaram em prática o método que Jesus dera de fazer discípulos. Um discípulo inicialmente só pode fazer mais um. E nós temos a tendência de desvalorizar aquilo que começa muito pequenino. Lembro-me uma história muito interessante que eu ouvi. O inventor do jogo de xadrez, os irmãos conhecem o jogo de xadrez, o tabuleiro com aqueles quadradinhos todos. O inventor do jogo de xadrez apresentou-o a um rei. E o rei ficou encantado com o jogo. Divertiu-se a jogar o jogo e ficou deslumbrado. E aquilo passou a ser uma mania nacional. De tal maneira que o rei mandou chamar o inventor e disse assim: olha, você inventou uma coisa fantástica, isto é extraordinário. Este jogo é maravilhoso. Olha, diga lá, eu quero lhe dar um prémio. Que prémio você quer? E o rei pensou: bem, o homem vai-me pedir uma grande quantia de dinheiro. E o inventor do jogo simplesmente disse ao rei: oh, majestade, por favor, traga-me um tabuleiro de xadrez. E o rei mandou trazerem um tabuleiro de xadrez. E ele pegou um grão de arroz
e colocou no primeiro quadradinho do quadriculado do jogo de xadrez. E disse: Majestade, era assim, eu coloquei um grão aqui. Agora, eu queria que o rei, por favor, colocasse no próximo quadradinho 2 grãos. E no outro quadradinho 4 grãos. E no outro quadradinho 8 grãos. E em cada quadradinho for colocando o dobro do que tinha no anterior. É só isso que eu lhe peço. Quando o rei ouviu isto, sorriu e pensou: afinal, eu pensava que o homem ia pedir-me uma grande quantia de dinheiro, algum prémio, alguma coisa assim valiosa. Uma coisa desta, isto é uma brincadeira, isto faz-se com facilidade. Agora, se o irmão depois quiser, faça as contas em casa. Porque aquele homem que tinha inventado o jogo era um matemático. Sabe o que acontece se você fizer isso? Começar com 1 grão no primeiro quadradinho do tabuleiro de xadrez e for sempre duplicando à medida que vai avançando em cada quadradinho, é que quando você chegar ao fim, você vai ter mais de 100 trilhões de toneladas de arroz. É mais ou menos a colheita mundial de arroz durante 90, 100 anos. Era um prémio muito grande. É o processo de multiplicação. O que Jesus deu aos seus discípulos e à igreja foi um processo simples de multiplicação. Façam discípulos. Eu fiz com vocês, façam com outros. Este era o plano de Deus, irmãos. Nós fazemos muitos planos. Presumo que os irmãos façam. Nós fazemos planos. E nós gostamos de ver os nossos planos se realizando. Às vezes fazemos planos que dão certo, não é? Mas às vezes fazemos planos que nós percebemos depois que não vão se completar. Mas os planos de Deus nunca falham. E este, irmãos, é o plano que Deus deu. Foi a proposta que Ele nos fez. Uma das principais razões para nós nos dedicarmos a este processo de discipulado é porque este processo é a missão que Deus deu à igreja e o plano é dele e o plano dele nunca falha. É o poder de Deus que está por trás disto. Há muitas formas de nós pensarmos em poder. Uma delas, por exemplo, hoje em dia virou moda outra vez as histórias de fantasia, é uma varinha mágica, não é? As meninas gostam de brincar com varinhas mágicas, fazer de conta que são fadas ou são princesas, etc. Uma varinha mágica funciona de acordo com as mãos do mago, mas não foi isso que o Senhor colocou nas nossas mãos, não é esse tipo de poder. O poder que o Senhor apresenta-nos a nós é mais como o poder das ondas. As ondas do mar são poderosas e os surfistas aprendem a aproveitá-las. Não sei se você já viu as coisas fantásticas que os surfistas são capazes de fazer com as ondas, não é? Veja bem, o surfista não pode produzir a onda. Não pode escolher para onde é que a onda vai. Não pode escolher a sua altura. A única coisa que ele pode fazer é identificar onde é que a onda está e saber aproveitar a sua força. Irmãos, nós não somos chamados para criar o poder de Deus porque nós não podemos. O Senhor nos chamou para nós identificarmos aonde Ele está a atuar e nos juntarmos a Ele. Aproveitar este poder e esta ação que Deus está a fazer. Eu já disse aos irmãos e vou continuar dizendo, há muita coisa sendo dita no mundo hoje. Muita coisa está sendo dita. As coisas mais valiosas estão sendo ditas pelo Senhor. Nós precisamos é ouvir. Há muita coisa sendo feita no mundo hoje, mas as coisas mais importantes estão sendo feitas pelo Senhor. Já aprendeu a identificar? Já conseguiu ver à sua volta, no seu local de trabalho, na sua família, na sua vizinhança, aonde Deus está agindo? Quando nós aprendemos a fazer isto, irmãos, o trabalho fica tão facilitado. Porque nós percebemos onde Deus está agindo e nós nos juntamos ao Senhor e nós aproveitamos a onda do seu poder para poder fazer aquilo que Ele nos pede. Discipulado, irmãos, fazer discípulos é ver vidas transformadas. Vidas que são transformadas através do testemunho e do ministério. Nós não precisamos todos ser pastores para fazer isto. Se eu tenho vida com Deus, se eu tenho a certeza da salvação na minha vida, se eu sou um servo do Senhor, se eu tenho tido experiência com Ele, eu posso mostrar a uma pessoa que ainda não tem como é que pode ter isto. Eu posso compartilhar com esta pessoa como é que deve ser uma vida de oração. Eu posso mostrar a esta pessoa como é que ela pode aprender a ler a Bíblia, como é que ela pode tirar proveito da Bíblia. O irmão sabe ler e tirar proveito da sua Bíblia, então pode ensinar isto a outra pessoa. Sabe orar, então pode ensinar a alguém que não sabe orar. E o processo de discipulado, irmãos, é essencialmente isto. Nós vamos compartilhando aquilo que o Senhor nos deu com quem ainda não tem. E sabe o que é que acontece? Há uma transformação, irmãos.
Transformação daqueles que estão sendo discipulados, transformação daqueles que estão discipulando. Há 2 passos neste processo. O primeiro deles é você se tornar realmente discípulo de Jesus. Você é um discípulo de Jesus. É um seguidor de Cristo. Note bem. A primeira coisa que a palavra nos diz é que para nós podermos entrar em comunhão com Deus, temos que aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Já fez isso? Se ainda não fez, precisa, porque isto é vida nova para o seu coração. Reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Deus. Reconhecer que quando Jesus morreu na cruz, morreu pelos seus pecados. Confessar isto a Deus e pedir que Ele entre na sua vida e faça a diferença. E quando nós fazemos isto, a Bíblia diz que voltamos a ter comunhão com o Senhor. E a partir daí, o que é que fazemos, irmãos? Nós não fomos salvos para sentarmos no banco da igreja e esperarmos a hora de chegar ao céu. Nós fomos chamados para sermos seguidores de Jesus. Um seguidor de Jesus é alguém que anda com Ele todos os dias. Os discípulos andavam atrás de Cristo para todo o lado. E aonde iam, viam o que é que Jesus fazia, imitavam-no. Perguntavam a Ele as coisas e Jesus explicava. É assim que o irmão tem vivido, é assim que vive um discípulo. Isto não quer dizer que não vai mais trabalhar, nem que não vai mais à escola, nem que não vai mais à faculdade. Vai fazer todas estas coisas, mas com Jesus ao seu lado. Mas perguntando a Ele aquilo que Ele quer. Mas perguntando a Ele como é que deve agir. Mas ouvindo dEle qual é a sua orientação. Esta é a forma como vivem discípulos de Jesus. Seguidores de Cristo. Sabe o que é que nós fazemos, irmãos? Nós vivemos a semana inteira tomando as nossas decisões pela nossa própria cabeça. Perguntando aos nossos amigos, às pessoas que são mais próximas, à vizinha. E tomamos as nossas decisões. E depois no domingo nós vimos à igreja e ouvimos alguma coisa aqui que pode nos ajudar e talvez nos dar alguma direção. E depois não sabemos porque é que, quando Jesus disse que íamos ter vida abundante, nós não a temos. Quando o Senhor disse que ia nos dar a alegria da salvação, nós não experimentamos. Não percebemos porquê. Mas para isto, irmãos, é preciso que sejamos discípulos. É preciso que andemos com Cristo. Oh, meu irmão, se ainda não tem esta vida, então eu venho convidá-lo nesta manhã, em nome do Senhor, pela misericórdia de Deus, aproveita aquilo que o Senhor nos colocou à disposição. Vamos ser seguidores do Senhor Jesus. Ele quer que nós experimentemos tudo aquilo que Ele tem para nos dar no dia a dia, caminhando com Ele. E quando isto acontece, irmãos, nós crescemos, nós amadurecemos, em vez de sermos cristãos fracos e raquíticos. Irmãos, muitas vezes na Igreja de Cristo, pelo fato de não haver este processo e as pessoas não quererem realmente gastar tempo, não terem entendido o quanto vale andar com Jesus, em vez de serem crentes maduros, acabam trazendo problemas, criando dificuldades, barreiras ao desenvolvimento da Igreja, quando, na verdade, foram chamados para ser discípulos e fazer discípulos. A responsabilidade principal é sua. Nós crescemos com o Senhor a cada dia. Se você é um discípulo, cresceu e aprendeu coisas novas. O que foi que aprendeu do Senhor nos últimos 6 meses? O que foi que aprendeu do Senhor no último mês? Se tem dificuldade em trazer à sua mente o que foi que tem aprendido com o Senhor nos últimos tempos, se calhar não tem andado muito com Ele. Nós fomos chamados para ser discípulos, irmãos, e os discípulos aprendem. E lembram-se daquilo que estão a aprender, porque é para isso que aprendem. E quando nós aprendemos, irmãos, e andamos desta maneira, então nós podemos fazer o que Jesus mandou, que era a missão principal, que é fazer discípulos. É trazer para perto de nós e andar com pessoas que ainda não têm a mesma experiência que nós. Ajudá-los a compreender o valor da oração, o valor da palavra, o valor de perguntar ao Senhor, como é que encontram as respostas na Bíblia, como é que lidam com esta situação e com aquela. Isto é que é a maneira de fazer discípulos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Imagine se cada crente maduro da igreja se dedicasse a fazer apenas um discípulo por ano. Só um. Só um. Não peço ao irmão que gaste muito tempo. Só um. Os irmãos já imaginaram como seria? Se cada crente aqui, que se considera maduro, se cada irmão aqui desta igreja, membro desta igreja, que se considera maduro, diz, não, eu já tenho experiência suficiente no Senhor, tivesse pelo menos uma pessoa a discipular ao longo deste ano. Sabe o que ia acontecer, irmãos? No fim deste ano, nós já não caberíamos aqui.
Isto é o processo de multiplicação, irmãos. Sabe porquê que ano após ano nós ainda continuamos cabendo aqui neste espaço, irmãos? É porque nós não estamos a fazer o que Jesus mandou. Porque a maior parte de nós temos pensado que essa responsabilidade é do pastor. Quem é que precisa trabalhar para que o nosso salão possa se encher? Isso é a responsabilidade do pastor Santos. Agora é a responsabilidade do pastor Joed. Eles é que têm que fazer isto, não é? São profissionais desta área. Mas, irmãos, o Senhor Jesus chamou-nos a todos para fazer discípulos. Se você é um discípulo de Jesus, foi chamado para participar da missão. E o que eu quero dizer ao irmão, de forma muito simples, é que quando nós nos envolvemos nisso, o Senhor nos capacita para fazer o trabalho. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizer, mas nós não temos formação para fazer isto. Irmãos, nós não temos formação para fazer discípulos. Nós somos discípulos e ensinamos aos outros aquilo que temos aprendido com o Senhor. Os discípulos de Jesus tinham andado com Ele no dia a dia, tinham aprendido. Eles simplesmente replicaram aquilo que tinham aprendido. O que é que o irmão tem aprendido do Senhor? É capaz de ensinar a outros. Já sabe abrir a sua Bíblia? É capaz de encontrar os textos? Lê diariamente? Tem alguma coisa que aprende nela? Tem uma vida de oração? Então já tem o que fazer para treinar uma outra pessoa. Já tem condições de ter ao seu lado alguém para ajudar esta pessoa a amadurecer. Sabe o que é que acontece quando nós fazemos isto, irmãos? Nós somos tão enriquecidos. Porque nós somos enriquecidos, nós que estamos dando, às vezes crescemos mais do que aqueles que estão recebendo. E ficamos surpreendidos como o Senhor vai nos renovando as nossas forças para que nós possamos dar. Jesus disse aos seus discípulos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. O Espírito Santo vos ajuda naquilo que vocês devem transmitir, naquilo que vocês devem falar. Nós, se estivéssemos cumprindo, de fato, a missão que o Senhor nos deu, que era a verdadeira missão da igreja, iríamos experimentar esta alegria abundante de ver outras pessoas se desenvolvendo na fé. Irmãos, vou ser muito sincero com os irmãos e dizer que aquilo que me dá mais alegria no ministério é trabalhar com o discipulado. Aquilo que eu tenho mais satisfação é de ver novos crentes em Cristo que estou acompanhando, semana após semana, mês após mês, se desenvolvendo, descobrindo, experimentando. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós estamos trabalhando com alguém novo na fé e um dia essa pessoa vem-nos, olha, eu consegui testemunhar, eu falei para alguém de Jesus. E essa pessoa está tão entusiasmada e nós nos entusiasmamos com ele. Ou quando ele vem e diz, pastor, esta semana eu orei por isto assim, orei não sei o quê, olha, e logo a seguir aconteceu. Amém, o Senhor está a abençoar. Irmãos, nós temos perdido esta bênção. Se o irmão não sabe o que é isto, tem perdido esta bênção. Se o irmão ainda não experimentou isto, tem perdido esta bênção. Porque esta foi a maneira pela qual o Senhor desejou que a sua igreja crescesse. Resumindo, irmãos, eu não estou trazendo aos irmãos um peso. Não estou trazendo aos irmãos uma tarefa ou uma responsabilidade. Não estou querendo colocar sobre o vosso peso um fardo para sair daqui e dizer, e agora como é que é? Eu não estou a fazer isto. Eu estou a trazer-lhe uma bênção. Eu estou a dizer-lhe a maneira pela qual o Senhor Jesus disse que Ele iria fazer a sua presença abundante nos nossos corações. Quer ter esta alegria? Quer ter esta satisfação? Quer sentir que está cumprindo a verdadeira missão que Jesus nos deu? Então peça ao Senhor hoje, de forma sincera. Pai, hoje eu quero, de forma muito clara, ter este compromisso de ser um discípulo Teu, de andar contigo no dia a dia. E eu peço-te, Pai, dá-me um discípulo. Dá-me alguém a quem eu possa ajudar a crescer no conhecimento da Tua palavra. Dá-me alguém com quem eu possa andar, que eu possa ajudar a amadurecer no conhecimento de quem Tu és. Se o irmão tiver a coragem, se a irmã tiver a coragem de fazer esta oração sinceramente, prepare-se, porque o Senhor responde. Oh, meus irmãos, eu oro e tenho a expectativa do dia em que a nossa igreja, compreendendo isto, possa fazer bem diferente daquele profissional. E que não arranjemos desculpas para outras coisas que nós fazemos, que também são importantes, também são valiosas, também têm justificativa, mas lembremos que a missão principal e verdadeira que o Senhor nos deu foi fazer discípulos. Vão, façam discípulos. Integrem-nos através do batismo. Ensinem-lhes as coisas. Façam discípulos. E desta maneira nós estaremos trazendo alegria ao coração do nosso Senhor.
Foi assim que a igreja cresceu naquele tempo. Será assim que a igreja crescerá no nosso tempo. Que o Senhor possa atuar no seu coração hoje e despertá-lo e despertá-la para esta verdade. Porque esta era a alegria que o Senhor tem para nós. E eu gostaria muito que o irmão e a irmã pudessem experimentar esta alegria.